Olá, pessoal! Será que você deveria ser mais cínico ou mais cínica? O que o cinismo tem a acrescentar na sua vida? Hoje vamos falar da origem e do verdadeiro significado dessa filosofia. Sejam bem-vindos ao Segunda Navegação. A palavra cínico mudou muito seu significado ao longo do tempo. Hoje em dia ela tem uma conotação mais próxima ali do debochado, do irônico, mas não é isso o que a palavra cínico queria dizer na sua origem. O termo vem do grego, kínikos, que vem de outra palavra grega que é kinos. Kinos, em grego, é cão ou cachorro. Portanto, o kínikos, ou o cínico, é aquele que vive como um cachorro, vive como um cão. O que isso quer dizer? Vamos para a história do cinismo, porque aí vai ficar tudo bem mais claro. O primeiro filósofo cínico foi Antístenes, que teria sido um seguidor de Sócrates. Dizem que Sócrates, certa vez num mercado, viu aquele tanto de coisas espalhadas e disse: "Veja só, quanta coisa eu não preciso." Aquela ideia começou a ficar ali na cabeça do Antístenes. Ele andava por Atenas, seguia Sócrates, ele via discussões políticas, discussões metafísicas na cidade, mas ele começou a perceber que talvez aquele tipo de debate não era necessário. Necessário no sentido do que faz bem para o homem, do que faz bem para o ser humano. O que é necessário para que a gente tenha uma vida boa deve ser simples. Portanto, as discussões sobre a vida boa são discussões simples, não exigem considerações elevadas. Então, ele passa a pregar um modo de vida simples. Para Antístenes, a vida boa depende de uma vida sem governo, sem propriedade privada, sem casamento, sem religião. E por que sem todas essas coisas? Porque para Antístenes, todas essas coisas são convenções sociais. O que são convenções sociais? Convenções sociais são invenções dos seres humanos. São regras que nós criamos para um bom convívio em sociedade. O Estado é uma invenção dos seres humanos. A religião, nessa visão do Antístenes, também é uma invenção que os seres humanos criaram. O casamento também. E todas essas invenções não têm nada de eterno, não tem nada de universal. Veja bem, nenhum animal vive a sua vida rezando para Deus, por exemplo. Pouquíssimos são os animais que a gente pode dizer que tem algum tipo de relação próxima ao que a gente chama de casamento. Mas mesmo assim, nenhum animal nunca inventou de colocar o Estado e a Igreja juntos na sua relação pessoal com a outra pessoa. Então, para Antístenes, todas essas coisas pareciam muito complicadas para a nossa vida. Essas coisas do senso comum, essa ideia de que a gente precisa de ter um bom casamento, de ter uma casa própria, de criar os nossos filhos dessa ou daquela forma, de procurar um bom emprego, pareciam ideias inventadas, que nada tinham de universal. E se elas não são universais, elas não são necessárias para o ser humano. Essa foi, então, a origem do cinismo. Mas o auge da filosofia cínica aconteceu com Diógenes. Ele foi um seguidor de Antístenes e levou essas ideias à potência máxima. Para Diógenes, o casamento, por exemplo, é um grande esforço que os seres humanos fazem que não faz nenhum sentido. O casamento, dentro dele você tem que o tempo todo estar seduzindo o outro. O tempo todo você tem que tentar ser ouvido e tem que tentar escutar o outro. Há ali no casamento um jogo de mediações o tempo inteiro para tornar essa convivência possível. É muito esforço para pouco retorno. Agora, o Diógenes leva essa crítica às convenções sociais muito além. Para ele, por exemplo, os cavalos, os cachorros, os pássaros e a grande maioria dos animais não tem nenhum problema em ter relações com parentes próximos. Não há nenhum problema para um cachorro. Um cachorro não faz a menor ideia de se o outro cachorro com quem ele está se relacionando é um parente ou não. Para ele, o incesto é uma invenção humana, que também deveria ser abolida porque não tem nada de natural. A vida boa, a vida feliz, é então a vida de um cão. É a vida conforme a natureza. Um cão, um rato, não tem planos, não tem metas, não tem um objetivo de vida. O cão não está preocupado com onde ele vai estar daqui a 5 anos, onde ele se vê daqui a 10 anos. Nós nos preocupamos com isso. Em cada entrevista de emprego que a gente faz, a gente tem que saber, na ponta da língua, qual é a nossa resposta para esse problema. Como a vida seria mais fácil se a gente não tivesse esse tipo de preocupação? Por isso, Diógenes acredita que a vida boa é a vida de um cão. São preocupações a menos.
Enquanto os cães moram na rua, Diógenes decidiu morar num barril. Um tonel, um grande tonel vazio. Ele deitava esse tonel, tombava o tonel e dormia dentro dele. Por que isso? Qual é a função de uma casa? A função de uma casa é servir de abrigo. Um abrigo durante a escuridão da noite, um abrigo contra o frio. Nada mais do que isso. Então, uma casa não precisa de uma cozinha decorada para funcionar. Uma casa não precisa de um sofá enorme e confortável. Basta um barril. O barril é suficiente para prover o abrigo à chuva e ao frio. Então, nada mais é necessário. Além do barril, o Diógenes tinha a sua vestimenta, que era um pedaço de pano extremamente simples, sem nenhum adorno, sem nenhuma decoração, não era feito para parecer bonito. E ele tinha um terceiro item, que era um vasilhame, uma cuia, que ele usava para beber água. Até o dia em que, no rio, ele viu um garoto bebendo água com as próprias mãos. E aí ele percebeu que ele não precisava da cuia para beber água. Imediatamente, ele jogou a cuia fora, ficando apenas com o barril e com a sua vestimenta. A vida boa é aquela vida em que a gente atende o que é necessário. Qualquer coisa para além disso causa muito mais complicações do que soluções para a vida do ser humano. Esse é o ideal cínico. Talvez você esteja achando um verdadeiro absurdo a filosofia do Diógenes, principalmente pelo ponto do incesto. Mas o que poderiam ser, então, os valores de um homem cínico, que é o título desse vídeo? Como que um homem cínico que tem essas crenças poderia ter algum valor? É por isso que a gente não pode ficar apenas na superfície da filosofia. A gente tem que entrar nas profundezas do cinismo para encontrar os valores que estão por trás de toda essa filosofia. O primeiro valor do homem cínico é a ignorância, o que já vai causar uma estranheza muito grande, com certeza. Mas a ideia aqui é de que é a ignorância sobre aquelas coisas que não melhoram a nossa vida, sobre aquelas coisas que não nos tornam melhores. Todas as discussões, todas as ações, as atitudes, as brigas que não tornam a nossa vida melhor são perda de tempo. Portanto, são assuntos que Diógenes não vai querer discutir. E assim, a ignorância se torna um valor para o homem cínico. O segundo valor para o homem cínico é a liberdade. A liberdade aqui é porque Diógenes não tinha bens físicos. Diógenes não trabalhava. Ele vivia comendo restos espalhados pela cidade, restos de comida. Como que isso pode ser a liberdade? Bom, você que tem um emprego fixo, que tem uma rotina estabelecida por uma empresa que não foi você que escolheu, que precisa participar de reuniões inúteis que poderiam ser resolvidas com um e-mail, você que se envolve nessa vida, você está livre ou você está dentro de uma prisão? Para Diógenes, a resposta é muito clara. Essa vida de você ter que trabalhar, de ter que seguir uma rotina, de ter que obedecer a um superior, é uma vida numa prisão. Ele era sim um mendigo, mas ao não trabalhar, ele era verdadeiramente livre. Ele não deixava que outras pessoas decidissem o que ele tinha de fazer. E aí nós chegamos ao terceiro valor dos cínicos. O terceiro valor cínico é a autarqueia, ou o que a gente pode chamar de autossuficiência. O cinismo era uma filosofia de não apego. Não se apegue a outras pessoas, não se apegue a bens materiais. E mais do que isso, cada homem, cada pessoa deve bastar a si própria. Você só é uma pessoa verdadeira quando você basta a si mesmo. Não necessita da sociedade para atender às suas demandas. E, por isso mesmo, você não se limita às demandas da sociedade. Imagine um roqueiro que gosta de usar rosa. Para se encaixar naquele grupo social, ele precisa de não usar rosa. Ele precisa de se vestir de preto. Uma pessoa que tem um cabelo black power e que precisa entrar numa empresa, cuja política é que os funcionários tenham cabelo curto. Você deixa de ser você mesmo. Você abre mão da sua liberdade, da sua autossuficiência. Você nega o seu próprio ser para se encaixar naquele grupo, naquela empresa. Portanto, esses exemplos são exemplos que destroem a liberdade do ser humano, que tiram o direito do ser humano de ser ele mesmo. Ao recusar tudo isso, Diógenes se via como um homem verdadeiramente livre, um homem que bastava a si mesmo. Ele se recusava a ser qualquer coisa que não ele próprio. Isso é tão grande que Diógenes certa vez foi visitado por Alexandre o Grande, que era o imperador da Macedônia na época. Alexandre tinha um entusiasmo pela filosofia, inclusive tinha estudado com Aristóteles, e certa vez foi visitar Diógenes. Nessa visita, Alexandre pergunta a Diógenes: bom, eu sou o imperador, né? O que eu poderia lhe oferecer de presente? Posso lhe dar qualquer coisa. Como imperador, ele realmente podia dar qualquer coisa
que Diógenes quisesse. E Diógenes vai dizer para ele: olha, Alexandre, arreda um pouquinho. Para quem não sabe o que é arreda, é chega para lá. Chega para lá um pouquinho, porque você está na frente do meu sol. Ou seja, de todos os presentes que Diógenes podia receber, ele só queria a luz do sol. Ele só queria uma vida conforme a natureza. O contato com a natureza, o contato com a luz do sol, viver como um animal vive, viver livre. Essa era a filosofia dos cínicos. Então, esses são alguns dos valores do cinismo. O que você achou? Você viu algum significado mais profundo ou achou uma completa loucura? Deixe aqui nos comentários o que você acha. Se você quer continuar seu aprendizado na filosofia, eu sugiro o podcast Segunda Navegação, que já está disponível no Spotify. No último episódio nós falamos de Sócrates, que foi o professor de Antístenes, que foi o professor de Diógenes. Então, é interessante para você seguir os seus estudos. Os livros que eu uso como referência para construir este vídeo estão aqui abaixo na descrição e você pode comprar clicando nos links. Te vejo no próximo vídeo e até mais!